Olá, seja bem-vindo. Eu sou Érica Vitiello de Barros, do Canto de Cura Terapias. E eu estou aqui hoje para conversar com vocês sobre um assunto extremamente importante, principalmente para você que é terapeuta e também com uma ênfase muito grande para você que é cidadão e que, como todos nós no mundo todo, estamos sujeitos ao contágio, à contaminação pela Covid-19. Então eu vou, esta live aqui, junto com os meus alunos, nessa aula, é para falar para vocês sobre o tratamento com as terapias integrativas para a Covid-19 e o quanto tem sido benéfica em todos os aspectos. Então eu vou contar para vocês a partir da minha experiência pessoal. Eu comecei o meu primeiro cliente com Covid, chegou em março deste ano, 2020, e foi uma pessoa, era uma mulher, e teve um contágio familiar, nenhum deles foi internado, na verdade, mas tiveram algumas pequenas complicações e que, no ponto de vista dela, as terapias integrativas poderiam ajudar. Então ela me procurou, óbvio que principalmente no mês de março, a última coisa que eu queria era sair da minha casa, sair do isolamento, não por questões só de medo, tá, gente, mas por questões de responsabilidade. E isso é muito importante nesse período da Covid, da responsabilidade social, da responsabilidade pessoal e familiar. Bom, então essa cliente veio e eu falei, olha, eu vou oferecer para você então as terapias à distância, e ofereci para ela a radiestesia, o reiki e o floral. Essa minha primeira cliente, ela optou por ficar com o reiki e com o floral. Então eu fiz toda a anamnese, conversei muito com ela e começamos o tratamento. E ela se sentiu assim muito feliz, porque já no dia seguinte que ela começou a utilização do floral, que foi logo 2 dias depois do que eu receitei, então eu comecei com o reiki no primeiro dia, no segundo dia ela pediu para a irmã dela comprar o floral e deixar para ela lá, e ela começou a utilizar. E ela já começou a sentir diferença com o reiki e com o floral. Quando ela retornou ao médico, o próprio médico disse, olha, você teve uma recuperação muito boa, você tem um organismo muito forte. E ela falou, olha, doutor, eu estou fazendo um tratamento com as terapias, né? E aí falou até que o médico olhou meio assim e falou, isso não funciona muito, mas a gente sabe como funciona, nós terapeutas já sabemos, né, que alguns médicos ainda têm uma certa dificuldade em acreditar na eficácia das terapias integrativas, mas aí é um problema deles, né? A nossa razão é trabalhar e fazer um bom trabalho. Bom, depois dessa primeira cliente, o que eu fiz? Começaram a aparecer outros clientes, então eu já entrei em contato com os meus ex-alunos, os alunos que queriam participar deste tratamento, aprender, né, a tratar esta nova doença. E, gente, foi muito melhor do que nós esperávamos os resultados obtidos. E por que eu digo melhor do que esperávamos? Primeiro, estávamos diante de uma doença nova, com sintomas e com prejuízos físicos totalmente desconhecidos pela medicina, tá? Então nós tínhamos também que lidar com as mesmas dúvidas que muitas vezes os médicos estavam lidando. Isto é, este tratamento é eficaz, este tratamento vai resolver, ou até onde esse tratamento vai resolver. Então tudo isso fez com que eu parasse de fazer os outros atendimentos, me debrucei sobre o estudo da Covid, pesquisei tudo que foi possível pesquisar, conversei com médicos, conversei com outros pacientes, e assim eu consegui montar aqui um plano de tratamento, um protocolo, na verdade, de tratamento, que tem surtido efeitos muito positivos nos meus clientes, com resultados mais rápidos, né? Óbvio, gente, que somado ao tratamento da medicina tradicional, não é para deixar de fazer, né? Não é para deixar de tratar, mas é para somar, certo? Também fiquei muito feliz com a resposta que os meus alunos foram me dando dos tratamentos que eles estavam fazendo, todos eles à distância também,
todos eles debruçados nos casos de cada cliente, no estudo. E então eu vou começar aqui também contando para vocês de algumas coisas que aconteceram com relação à procura de terapeutas que vieram até mim querendo que eu passasse o protocolo, tá? E eu não passei e vou agora explicar até para vocês. O que acontece é o seguinte: primeiro, se você é um bom profissional, você vai chegar a uma conclusão de tratamento. Como é que eu vou tratar esse cliente? Qual a terapia que eu vou oferecer? Por quanto tempo, em qual quantidade ou em qual intensidade? Se você é um bom terapeuta, você sabe o que você deve usar dentro da sua terapia e o que não usar. Então eu vou dar um exemplo aqui do meu caso. Eu estou atendendo os pacientes com reiki, radiestesia, floral. Peraí que tem mais uma, gente, que me fugiu. Tem o benzimento também, eu benzo todos eles. E vou aplicando até as questões, muitas vezes, da limpeza ambiental também, da modificação do ambiente, do tratamento desse ambiente. Muita gente foca somente na pessoa humana e esquece que essa pessoa está dentro de um ambiente, certo? Isso também tem que ser muito bem revisto na hora de fazer um tratamento com esse cliente de Covid. Porque provavelmente ele já está com o ambiente ali, não só contaminado fisicamente com o vírus, mas também com formas, pensamentos, com energias de perda, de dor, de medo, de angústia. Então, tudo isso são vibrações, são formas que vão adoecendo esse ambiente e que podem retardar um pouco o processo de cura, a recuperação dele, tá? Então, vamos lá. Quando eu comecei a atender, obviamente que esses pacientes, esses clientes foram comentando com outras pessoas, isso trouxe outros clientes, mas também trouxe terapeutas que porque queriam que eu passasse o protocolo. E por que eu não passei? Não por uma questão de egoísmo, como chegou a me dizer até há poucos dias uma terapeuta que insistiu demais em que eu passasse o protocolo para que ela atendesse. Primeiro, se essa pessoa está precisando do protocolo completo, é porque ela não tem noção nenhuma da profissão dela. Senão ela entenderia. Dúvida, gente, a gente tem. Eu mesma, no começo, entrei em contato com vários terapeutas para que nós pudéssemos discutir sobre a doença, sobre as terapias, sobre o protocolo que nós montaríamos, sobre o que deveria ser indicado ou não, concomitantemente, inclusive, à terapia. E o incrível, aquilo que eu esbarrei assim, na maioria deles, foi que eu escutei dos terapeutas: eu não vou não. Neste momento não, vamos aguardar. Diga para esse cliente voltar num outro momento. Ou diga para esse cliente se curar e depois ele vem fazer uma manutenção. E aí eu fiquei pensando que não, eu fiquei pensando se fosse comigo. Eu falei, se eu estivesse com a Covid e ligasse para um terapeuta integrativo, já que a OMS recomendou as terapias integrativas e o próprio Secretaria Nacional de Saúde aqui no Brasil também recomendou que se fizesse os tratamentos com as terapias integrativas. E aí eu fiquei imaginando, eu ligando para um terapeuta e ele dizendo, olha, vamos esperar um pouco, quando você estiver melhor você me procura. O que para mim invalidaria então a busca de um terapeuta, né, nesse processo. Então eu repensei e falei, não, eu vou atender sim, e por isso até que quando a minha primeira cliente me procurou, eu pedi para ela que me desse pelo menos 48 horas para que eu pudesse então entrar em contato com outros colegas de profissão e nós então estudarmos melhor, para que eu também não ficasse naquela situação de falar, eu sei tudo e não preciso de ninguém, porque quem me conhece sabe que eu não sou assim, muito pelo contrário, eu gosto muito de estar sempre conversando com outros profissionais, discutindo os casos, fazendo estudo dos casos, eu acho isso muito importante para o meu aperfeiçoamento e aprofundamento. E tive essa recusa da maioria deles. Na verdade, eu tive só uma terapeuta que falou, não, vamos entrar nesse momento sim, o momento é agora. E foi isso que eu fiz.
Então, eu entrei com o tratamento em menos de 24 horas, eu pedi 48 horas, mas em menos de 24 horas eu já estava conversando com a minha cliente, passando o tratamento para ela, e daí em diante outros clientes vieram. E assim, eu tive 2 óbitos, o que me deixou muito triste. Tive um caso gravíssimo, que inclusive eu fiquei online com o pai, era um rapaz de 19 anos, e eu fiquei online com o pai desse rapaz por horas a fio, tamanha angústia dele, né? Então eu ia aplicando as terapias, ele ia vendo, até que chegou um momento já, né, na alta madrugada, e eu falei para esse pai, eu falei, vai dormir, porque não temos mais, né, o que pro pai, né? Você não tem mais o que fazer, você tem que estar bem para poder cuidar desse filho, tá? E realmente esse rapaz, ele quase veio a óbito. Os médicos chegaram inclusive a dizer, a preparar a família, mas aí no dia seguinte ele teve uma resposta muito positiva e rapidamente ele também se recuperou, saiu da UTI, já está em casa, continua fazendo o acompanhamento comigo, e os resultados têm sido muito positivos também. Então, só voltando um pouco, gente, assim, por que eu não estou passando o protocolo para outros profissionais? Justamente porque eu não conheço a formação de quem está me procurando. E não adianta me dizer, eu me formei com fulano, com ciclano, com beltrano, na empresa tal, na escola tal. Eu não conheço, na verdade, a qualidade do atendimento pessoal desse terapeuta. Então, eu também não posso correr o risco de passar para ele algo que ele vai seguir um protocolo rígido, né? Sendo que nem aqui para os meus alunos eu ensino um protocolo rígido, muito pelo contrário. Eu ensino a observação, a escuta terapêutica, eu ensino a fisiognomia, né? Fisiognomia, que é o estudo das feições do rosto enquanto você conversa com o paciente, a leitura corporal. Então, assim, nós temos aqui um conjunto de saberes para para fazer um bom atendimento. Então, também não acho responsável da minha parte passar tudo aquilo que eu passei anos estudando, me formando, me aperfeiçoando, e que hoje eu ensino para os meus alunos, e passar para uma pessoa que não fez o curso comigo, que eu não conheço a qualidade pessoal e profissional dessa pessoa. Então, é por isso, por questões de responsabilidade mesmo, que eu não estou passando esse protocolo e nem vou passar para terapeutas que não foram meus alunos ou que não são meus alunos. Eu tenho casos de terapeutas que me procuraram, querendo o protocolo, que eu conversei sobre isso, e eles começaram a fazer o curso comigo, ainda que sabendo que o curso é longo, que não dá para fazer, né, trabalhar de uma maneira tão incisiva assim junto ao Covid, mas assim eles já conseguem ter um desenvolvimento melhor e também entraram para o grupo de alunos que estão comigo fazendo os tratamentos e trabalhando nesse sentido e desenvolvendo então a sua trajetória profissional diante dessa doença que está sendo aí tão terrível no mundo todo, levando tanta gente à morte. Então assim, só voltando agora à questão do tratamento e da eficiência. Por que o tratamento com o Covid, com as terapias integrativas, foi indicado pelo OMS, pelas organizações, inclusive de saúde do mundo todo, e por que ele tem resultados tão positivos? Primeiro, pela própria qualidade da terapia, certo? Lembrando que aqui, eu pelo menos, só estou trabalhando com as terapias à distância, com as terapias que são possíveis fazer à distância. Uma vez que eu não estou indo visitar esses pacientes, também eles não vêm até mim, nós estamos todos mantendo essa distância, mas fazendo a terapia à distância, tá? Então, primeiro, ele não tem locomoção, então ele pode cuidar melhor de si, ficar mais confortável e mais protegido. Então, isso já é um fator. A questão da própria eficiência da terapia à distância é outro fator. O conhecimento da terapia em si, no caso do terapeuta, por exemplo, no meu caso, dos meus alunos, qual que nós vamos aplicar? Então, nós vamos aplicar reiki, nós vamos aplicar a radiestesia, vamos benzer, né, o benzimento, vamos aplicar Gente, fugiu. Bom, de qualquer maneira, todas elas,
de maneira muito eficiente. Estudando também cada caso, cada cliente, porque cada cliente tem um nível de gravidade dessa doença. Alguns tiveram sintomas muito fracos, outros ficaram na UTI em estados gravíssimos. Então nós temos que trabalhar essa questão de cada um. Depois, feita essa anamnese, nós passamos então para dentro da terapia ou das terapias que o cliente escolheu, nós vamos ver qual é a melhor forma de aplicar então essa terapia para auxiliar nesse processo de cura. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês, eu não vou ficar entrando em detalhes de cada atendimento, obviamente, mas preparem-se, porque vamos ter outras lives falando das terapias integrativas junto à Covid-19, no tratamento da Covid-19 e a eficácia dessas terapias nesse tratamento. E também vou fazer entrevistas, vou trazer aqui esses clientes que passaram por mim, que tiveram o Covid, que se recuperaram, e que vão falar eles mesmos do que eles sentiram e do que eles perceberam com relação ao tratamento com a terapia integrativa e o quanto isso os ajudou. Para quem desconhece um pouco do meu trabalho, eu vou só dar aqui um spoiler, né, como se diz para vocês. Então, exemplo, quando nós falamos de comprometimento pulmonar, nós estamos falando inevitavelmente de uma pessoa que por algum motivo vinha passando ou passou já, mas isso ficou na memória celular de processos de tristeza. Pulmões entristecidos, né? A tristeza, aliás, ela é uma emoção que fica no pulmão, que se desenvolve no pulmão, e os problemas pulmonares, via de regra, são relacionados a isso, tá? A tristeza, a mágoa vai mais para o coração, mas também vem para o pulmão. Então, a gente começa a trabalhar com essa pessoa, não só a terapia, recuperando o pulmão físico dela, mas nós vamos trabalhar esse pulmão que tem uma vida dentro dessa pessoa, respirando dentro dela, tá? Então, nós vamos fazer também um tratamento emocional, uma recuperação da alegria dessa pessoa. Outro sintoma comum também que a gente tem visto muito aqui são as feridas na boca, né? Aftas, feridas grandes, algumas parece até que a pessoa teve uma herpes muito violenta. Então a gente trabalha o quê? Aquilo que não foi pronunciado, que não foi verbalizado, aquilo que está contaminando a boca da gente e que a gente não consegue expelir, que é esse pedido de socorro, né, para os médicos. Gente, pelo amor de Deus, me trata, me cura, não me deixa morrer. Então a boca fica agredida, certo? Então vem aí esse monte de ferida, de afta, né, uma série, tem bocas assim que ficaram horríveis mesmo. Outro sintoma bastante comum aqui foi a visão. Muita gente comentou uma perda da visão muito grande. E essa perda, quando vai ao oftalmo, ele identifica como miopia. E a miopia, ela é o quê? Ela é uma resposta ao nosso medo de enxergar o futuro, né? Que diante dessa doença, que todo mundo, quando tem um diagnóstico de Covid, pensa logo, eu vou morrer. Então, olhar para esse futuro se torna pesaroso, se torna difícil para a pessoa, né, acometida com a Covid. E aí ela vai buscando forças internas para lutar contra esse futuro em que ela pode morrer, certo? Mas ao mesmo tempo, isso causa um problema nessa visão. Então a gente trata, óbvio, que o corpo físico, mas nós também vamos tratar os corpos sutis, os corpos, né, emocionais, os corpos espirituais, para que essa pessoa tenha uma melhora bem significativa, tenha uma cura. E acompanhando esse cliente sempre, né, porque a gente está vendo aí que a Covid está desenvolvendo sintomas mesmo depois do paciente curado, né, depois de 3, 4 meses do paciente curado, ela vem apresentando novos sintomas que estão sendo relacionados à doença. Então nós também temos que ficar atentos e prevenir, trabalhando sempre a questão da imunidade, trabalhando sempre a questão da recuperação física, da recuperação emocional, da recuperação sentimental, né, do tratamento e recuperação dos corpos sutis
e do ambiente que a pessoa vive também. É muito importante tratar o ambiente. E quando eu falo de ambiente no tratamento, eu não estou falando só do quarto, que ela está ali um pouco isolada da família, ou totalmente isolada, ou do cômodo do isolamento, ou do tratamento. Nós estamos falando da casa como um todo, ou do apartamento, ou da chácara, não importa. Mas é onde ela está, onde ela circula, onde ela se movimenta, certo? Isso também precisa ser tratado. Então, gente, é isso. O recado que eu tinha para vocês é que terapias integrativas no tratamento da Covid-19 funciona muito bem. Se você é um terapeuta e não se sente preparado, procure no seu material, reveja todo o seu material. Se for o caso, vá fazer uma revisão com um bom terapeuta. Se vocês quiserem fazer uma revisão comigo, dependendo da terapia, dá para fazer online. Eu estou dando muitos cursos online, nós conseguimos fazer online sim. Eu não voltei aos atendimentos presenciais, tá, gente? Todos os atendimentos estão sendo somente online, os cursos também. Mas aí é só entrar em contato comigo, a gente conversa e, se for o caso, você pode vir fazer uma revisão com uma especialização para o Covid. E se você que está me vendo já teve Covid, lembre-se que é importante também trabalhar essa questão dos corpos sutis para que você tenha um organismo melhor preparado para o seu futuro como um todo. E se você conhece alguém que está com Covid, tanto em internação, que está no hospital, ou que já saiu desse hospital, está com tratamento em casa, ou que nem precisou ficar internado, também passa esse vídeo para ele, compartilha, porque ele também fica sabendo que pelas terapias integrativas ele pode ter um tratamento com uma resposta melhor, obviamente que sempre um tratamento coadjuvante ao tratamento que o médico tradicional, o médico alopata, já passou para ele, e que a terapia integrativa vai integrar este tratamento e torná-lo mais forte, mais eficaz, e tratar ainda, né, outros sintomas que ele nem imaginava que ele tivesse. Então eu agradeço a presença de vocês aqui comigo mais uma vez, a companhia tão sempre agradável de vocês, os meus alunos queridos que estão fazendo um trabalho fantástico nesse momento. Nós estamos atendendo pessoas prioritariamente, inclusive de São Paulo, mas nós tivemos já clientes de outros estados e clientes de outros países que ficaram sabendo aqui do nosso trabalho e nos procuraram. Alguns clientes que chegam até mim diretamente, e alguns clientes e outros clientes que chegam através dos meus alunos, né? Procuram os meus alunos que já oferecem os serviços terapêuticos, e aí a gente faz um trabalho conjunto. Então, comigo diretamente são 12 clientes, e mais os clientes, nós já somamos acho que 32 atendimentos, somando os casos que eu auxilio os meus alunos e o nosso grupo, tá bom? Então, gente, sintam-se à vontade para nos procurar, se sentirem seguros e empatizados com o nosso trabalho, tá bom?